Mateus capítulo 6, verso 5, um texto muito conhecido, mas de uma revelação profundíssima. Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensa diante dos homens. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos-lhe pedir. Pode se assentar, queridos. Jesus, ele sempre foi contra todo tipo de ostentação de espiritualidade. Nunca foi a intenção de Jesus fazer dos seus discípulos homens que promovem a ostentação da sua espiritualidade. O maior intuito de Jesus sempre foi a glorificação do Pai através do Filho. O capítulo 6 é um capítulo interessante de Mateus, porque o plano de fundo revela Jesus ensinando aos seus discípulos, ensinando a multidão que o seguia, acerca da verdadeira oração ao Pai, da verdadeira adoração a Deus. E Jesus então vai confrontar os fariseus, os saduceus, os escribas, os publicanos, os gentios e os pagãos, falando acerca da humildade. Jesus fala acerca da humildade porque o estilo de espiritualidade que os fariseus usavam era o estilo de espiritualidade de aparência. Era como se você comprasse um produto pelo rótulo e não pelo conteúdo. E em Mateus capítulo 6, o verso 5, ele começa dizendo assim, ó: e quando orardes, olha que expressão fantástica, e quando orardes, Jesus está querendo dizer que quando vier no seu peito a vontade de orar, que quando você for tomado por um desejo descontrolado de se achegar ao trono de Deus, ele está dizendo o seguinte: quando você orar, ou seja, quando você for levado, impulsionado, esmagado pelo desejo de estar diante de um Pai que lhe responderá às suas súplicas, vocês devem orar não como os hipócritas. Ele diz: quando você orar, não seja como os hipócritas. Em outras palavras, ele diz: quando você tiver saudade de trazer luz às trevas por meio da oração, não seja igual aos hipócritas. Porque os fariseus, eles estavam adotando uma patologia espiritual farisaica. O estilo de oração de um fariseu era um estilo de oração de uma espiritualidade de promoção. Eles gostavam de orar com um propósito. Qual propósito? Serem vistos diante dos homens. E visto diante dos homens, aplaudido diante deles. Então os fariseus estavam adotando uma postura, e eu denominei essa postura farisaica de publicidade espiritual, ou espiritualidade de publicidade. O que é isso? É quando você
faz uma espiritualidade de fachada, de hipocrisia, e usa de vãs repetições para falar com Deus. Em outras palavras, era uma espiritualidade de teatro, que tinha só um intuito: os homens verem e eles receberem o elogio dos homens. Então os fariseus, eles gostavam de ir nas praças, e nas praças eles procuravam os melhores lugares para se achegar, e eles não esperavam ir até o templo. Antes de chegar no templo, eles já faziam as suas orações nas praças, a fim de serem reconhecidos pelos homens. E ali eles recitavam versículos da Torá, eles falavam versículos dos pergaminhos, e os homens viam essas orações. Então o intuito desses homens era uma recompensa que a religião dava a eles, a recompensa de serem chamados homens de oração, homens de visibilidade, homens que tinham contato com Deus. E Jesus aqui vai dar uma estratégia para o povo que estava ali, porque ele disse: quando vocês orarem, quando vocês forem levados a orar, quando sentirem o desejo de falarem com Deus, por gentileza, não seja como os hipócritas, que querem receber o elogio dos homens, que buscam o elogio dos homens, que buscam viabilizar os seus interesses pessoais, mas ele vai traçar um caminho com os seus discípulos. Jesus começa a dizer aos seus discípulos: quando vocês orarem, em outras palavras, ele estava traçando um caminho para se achegar a Deus, sem nenhum tipo de resenha, sem nenhum tipo de hipocrisia, sem nenhum tipo de farisaísmo, sem nenhum tipo de teatral. Ele está dizendo: vocês podem chegar a mim, ou vocês podem chegar a Deus dessa forma. Versículo 6, quando você orar, aí ele vai dizer o seguinte: primeira coisa, entra no teu quarto. Segunda, não se esqueça, fecha a porta. Terceiro, lá você vai se encontrar com o Pai. Quarto, o Pai que te vê em secreto, ele te recompensa em público. Ele traça aqui 4 níveis de acessos à sala do trono. Ele diz: quando você quiser orar, sentiu a vontade de orar, sentiu o desejo de orar, porque isso no meio de uma sociedade ativista, que não tem tempo para muitas coisas, sentir no peito a necessidade de orar é muito difícil. Ele diz: quando você sentir a vontade de orar, entra no seu quarto. Não se esqueça, fecha a porta. Não se esqueça, lá vai ter um Pai que vai te ouvir. E por favor, descanse, que tem recompensa nessas orações. Essas orações que são feitas no secreto, a recompensa é o Pai te ver no secreto e escancarar para você diante dos homens a recompensa que Ele vai te dar. Porque os fariseus oram no meio do povo para que o povo veja que ele é um homem de oração, uma mulher de oração, os sacerdotes de oração. Esses já receberam a oração, a recompensa deles é eles serem vistos pelos homens. A recompensa dos filhos de Deus são orarem no secreto, e por orarem no secreto eu recompenso eles em público. Então quando vier a vontade de orar, porque isso precisa vir de Deus, nenhum homem consegue orar sem vontade de Deus coligando a gente à oração. Ninguém vai orar se Deus não impulsionar você a orar. Ninguém consegue jejuar se o Espírito não levar você a fazer isso. Se Deus não te impulsionar a orar, você não consegue orar. Ele diz: quando você sentir vontade, você for tomado por saudade, e por essa saudade entrar no seu coração, fazer morada, fazer guarida. Quando essa saudade entrar no seu coração, a ponto de você entrar em um lugar e falar com Deus, entre ali, não se esqueça que ali eu vou liberar, desfrutar com você da minha presença e da paz que habita em mim, e ali diante da minha face eu tenho poder para satisfazer todas as suas necessidades, cuja qual você está passando, necessidades de alma, necessidades psicossomáticas, necessidades carnais, espirituais, financeiras. Ali diante de mim eu posso realizar tudo isso porque você me buscou.
A primeira coisa a ser feita é essa: entra no quarto. Em outras palavras, ele está dizendo: sentiu no peito o desejo de falar com o papai? Se isole. Pratique solitude. Solitude não é solidão. E se isolar não é se ausentar da multidão. O proverbiano diz que quem se isola procura sua própria queda. A solitude é diferente da solidão, porque a solidão, ela é proposital. Alguém te abandona, ou algo acontece e você está na solidão. Isso acontece com todo ser humano. A solitude é opção própria. Eu sair do meio, estou em solitude, não me ausentei de ninguém, não vou quebrar nada com ninguém, só me ausento para eu estar com o meu pai no secreto, e no secreto o meu pai que me vê fala comigo. Então um conselho para a sua vida hoje é que as suas orações não fiquem somente restritas às quatro paredes, que as suas orações não fiquem restritas só aos lugares que você costuma ir para orar, que as suas orações sejam ouvidas no céu através de um estilo de vida de solitude que você vai começar a aplicar a partir de hoje. Eu te convido hoje, irmão, irmã, filho e filha, a reservar um tempo para estar sós com você e Deus. Eu sei que às vezes é insuportável estar sozinho, e tem gente que não gosta de ficar sozinho, sempre quer estar perto de alguém. Isso não é errado, mas às vezes você não quer ficar sozinho. Isso prova que você não suporta nem você mesmo. Quando você se ausenta e você pratica a solitude, você está criando um caminho ao Senhor de estar ali falando com Ele. Jesus diz: quando você sentir no seu peito a saudade de orar, entra no seu quarto. E a palavra quarto aqui vem da palavra grega tameion, que significa depósito subterrâneo. Jesus está dizendo: quando você sentir vontade de orar, entra no tameion, ou seja, procure os lugares subterrâneos para você orar. Em outras palavras, o tameion era um quarto nos lugares subterrâneos das casas, aonde se guardava as mobílias mais valiosas, os tesouros mais valiosos, e só quem tinha a chave daquele quarto era o proprietário da casa. Só quem tinha acesso àquele quarto era o dono. Aquele quarto era o lugar que guardava as raridades. Jesus diz: quando você sentir no seu peito a vontade de orar, procure um tameion, ou seja, um lugar subterrâneo, onde ninguém te encontre, aonde ninguém te veja, e aonde você se depare com você e Cristo, ou você e Deus, e ali você consiga estar ali sendo ministrado no íntimo e no privado com o Senhor. Que Deus nos tire muitas vezes do meio do ativismo e da multidão e prepare para nós um tameion, um lugar para a gente se refugiar nele, se esconder nele e habitar nele, e nele encontrar refúgio, e nele encontrar consolo, e nele encontrar provisão. Que nesse lugar você seja achado nele de fato. Esse lugar só Ele tem a chave, o dono tem a chave. É um lugar que a gente pode construir com o Senhor. Um lugar chamado quarto, um lugar chamado tameion, um depósito subterrâneo, um cômodo onde se guardava tesouros. Porque o lugar da sua casa, aonde você ora, é o lugar que ali está contido os maiores tesouros espirituais. Você não tem noção do que acontece quando você dobra o joelho na sua casa e faz uma prece a Deus. Pode ser de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 minuto. Quando você se ajoelha, você está criando uma geografia espiritual. E essa geografia espiritual vai pautar a tua vida. Quando vier o desejo de orar, faça igual o salmista disse. No Salmo 84 ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu encontrei os teus altares. Sabe o que é isso? Ele diz: quando você sentir vontade de orar, o pardal encontrou a sua casa, a andorinha encontrou o seu ninho, mas na oração eu encontro os teus altares. Eu encontro os teus altares na oração. E o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos é o Deus meu e o meu rei. O que é isso? Quando eu encontro o meu altar na oração, Deus fica muito claro que Ele está em cima e eu estou embaixo, que Ele é rei e eu sou servo, que Ele é pai e eu sou filho. Deus está chamando a nossa geração para a oração.
Deus está chamando você para parar de fazer pastor de amuleta e você começar a orar. Deus está chamando a nossa geração para começar a interceder pela nação, começar a interceder pelo bairro, pela casa, pelo trabalho. Construa esse ano um Tameion, um lugar subterrâneo de oração, aonde ali a chave está na tua mão. E é interessante que ele diz: procura o Tameion, um lugar escondido. E detalhe, não se esqueça de fechar a porta. O que é isso? Para que nenhuma distração tire o tempo da minha entrega a você. O que tira o cristão da posição é distração. Quando você se distrai, ele te divide. Eu falava com a bispa Luana essa semana que muitas distrações vieram. Mas todas as distrações que vieram quando você está no Tameion, no lugar subterrâneo de oração, ela não consegue te estabilizar. Não deixa o desemprego desestabilizar e te distrair e tirar você do lugar que Deus quer. Não deixa. Não deixa a porta fechada te desestabilizar e fazer você dormir preocupado e acordar preocupado. Não deixa essa traição te desestabilizar e fazer você ficar ansioso a ponto de querer abandonar tudo, porque isso é uma distração do inimigo. Não deixa o inimigo te desestabilizar, porque se ele te desestabiliza, ele te distrai, se te distrai, ele te divide, se te divide, você se perde. Então o diabo hoje quer só te distrair. Se ele te distrai, ele te joga uma seta. Ele te distrai, ele coloca coisas no seu coração. Ele te distrai, ele tira você do propósito. Ele te distrai e ele quebra as suas amizades. Ele quebra o seu casamento, ele quebra os seus filhos. Então Deus está dizendo: olha, entrou no Tameion, no quarto, no lugar secreto, tranca a porta. Ou seja, se livre de distração. O que está roubando você? O que está tirando a sua paz? Não se distraia. Se te distraiu, te divide. A porta fechada não entra ninguém. Na porta fechada não entra a distração. A distração fica do lado de fora. E hoje é muito fácil se distrair. Em um mundo onde tem muitas vozes podem te distrair. Por isso que quando você está no lugar secreto e a porta fechada é só uma voz. Não tem como ser distraído por outra. E eu gosto do quarto da oração, sabe por quê? Porque toda vez que eu vou orar, eu pego o impostor que há dentro de mim e levo na presença do Pai. E falo: Senhor, está aqui. Está aqui o impostor que habita em mim, porque todo ser humano tem um impostor que habita dentro dele. E esse impostor que faz muitas pessoas se tornarem amantes de si mesmos, que faz as pessoas se tornarem arrogantes, avarentos, presunçosos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. É esse impostor que faz você ser desobediente ao seu pai e à sua mãe, a perder a sua afeição natural. É esse impostor, por isso que o Evangelho se trata da natureza de Cristo em mim. Um homem e uma mulher que não está sendo regenerado todo dia pelo Evangelho, esse impostor que está dentro vai querer sair para fora todos os dias. Todo dia que você acorda vai querer Caim reinar esse dia. Você vai acordar amanhã, se Deus quiser, Caim vai querer sair para trabalhar segunda-feira. Você vai acordar e vai ser o Saul que vai querer sair para trabalhar, vai ser o Judas que vai querer brotar em você. E aí é a hora de você estar regenerado, para não permitir que a sua natureza velha fale de novo através da sua vida. É você perder, sofrer o dano das consequências. Nós estamos estudando 1 Coríntios e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava sofrendo uma retaliação muito grande pelos irmãos da igreja de Corinto. Porque os irmãos da igreja de Corinto estavam rejeitando o apostolado de Paulo. Os próprios membros recusavam o apóstolo Paulo. E eles estavam fazendo o quê? Facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, dividindo a igreja. Paulo se levanta dizendo o seguinte: olha, Cristo está dividido? Não, Cristo é um corpo só. Mas no capítulo 5 ele vai dizer o seguinte:
se acontecer alguma coisa contra vocês, capítulo 6 ele afirma também, ele diz, se alguém se levantar contra vocês, não tema, sofra o prejuízo, sofra o dano. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo o seguinte, quem é chamado por Deus, tem que aprender a sofrer prejuízo. Difícil. A gente perde um dinheiro e já fica desesperado. Alguém bate no nosso carro, eu não vou assumir esse prejuízo. Alguém falou alguma coisa que a gente acha que vai nos ofender, a gente não quer tomar prejuízo nenhum, é por falta de leitura bíblica. Porque Paulo falou o seguinte, sofra o prejuízo, convém que Cristo seja glorificado através de vocês. Tudo que eu tinha reputei como perda para alcançar a Cristo. Sabe o que é isso? É um cara consciente do seu chamado. É um cara que fez do seu Tameion um lugar de subterrâneo esconderijo para orar, para levar o impostor que habitava dentro dele. Ele disse assim, ó, Deus, o bem que eu quero fazer não consigo fazer, mas o mal que eu não quero faço, porque o mal habita em mim. Olha o cara esclarecedor, ele diz, eu sou o mais miserável dos homens. Um homem que levava o impostor. Irmão, a nossa geração é muito orgulhosa. É muito difícil a gente conseguir pegar esse impostor e levar na presença de Deus. Porque a gente acha que a gente é o dono da razão, o dono da verdade. Jesus vem dizendo o seguinte, que na oração, quando você entra e fecha a porta, o Pai que te vê em secreto, vai transformar isso dentro de nós. Porque ali a gente tira a nossa roupa. Não tem sensação de onipotência. E é interessante, que quando você entra no seu quarto, tranca a porta, você tem um benefício. Qual? Desfrutar da doce presença de Deus, da acessível presença do Pai, da sublime presença do Pai, da amorosa presença do Pai. Ali você desfruta de um Deus zeloso. Ali você desfruta de um Jesus que está interessado em te ouvir. Nesse lugar que você está sós, não precisa falar se não quiser falar. Talvez você fale, mas eu não sei orar. Não precisa falar. Oração também é silêncio. Um dia eu disse, existe oração forte ou fraca? Porque me encontro com várias pessoas que dizem, vou fazer uma oração forte para você. Existe isso? Existe oração sem propósito. Arrume um tempo na sua agenda. E no silêncio, crie um hábito de orar. Porque há uma diferença muito grande entre praticar o cristianismo e o preparo do cristianismo. Olha como isso parece, mas não é. Praticar o cristianismo é uma coisa. Agora, se preparar para o cristianismo é outra. Vamos dar um exemplo? Eu não conseguiria correr a São Silvestre nunca. Por quê? Não estou preparado. O máximo que eu conseguiria fazer era correr 3, 4 quarteirões. Eu ia precisar do quê? Aeróbio, alimentação correta, nutricionista, uma academia, um personal para preparar o corpo para que eu pudesse correr essa maratona de 30, 40 quilômetros. Então, quando a gente vem para a igreja e está na prática do cristianismo, é um problema sem o preparo. E por isso que eu não preciso que você pratique o cristianismo. Eu quero te preparar para viver o que você está aprendendo aqui. E para preparar para você viver o cristianismo, é você estar preparado para os dias maus. É preparado para as lutas que você vai enfrentar. Não é te preparar para ficar dentro do templo. Eu não quero te preparar para ficar dentro do templo. Eu preciso preparar você para ficar fora dele. E esse é o difícil. Esse é o problema, porque a prática do cristianismo sem o preparo vai fazer você cansar, vai fazer você desanimar, vai fazer você desistir, vai fazer você retroceder,
vai fazer você ficar cansado, desanimado, moribundo, vai fazer você ficar de toda maneira, porque você está praticando o cristianismo, mas não está se preparando para viver com ele. Tem dietas espirituais que você vai precisar fazer, vai ter renúncias que você vai precisar fazer, vai ter coisas que você não vai poder falar e nem ouvir, porque isso vai te prejudicar. É a mesma coisa de um cara que vai praticar uma maratona amanhã e dormir tarde, ele não vai conseguir correr direito. Cristianismo não se trata de regras. Cristianismo se trata de um homem, de uma figura de um homem tão amável, que precisamos aprender, se preparar como ele se preparou para estar diante do povo. Ele ficou 30 dias se preparando. Hoje tem geração que não quer se preparar 1 ano, 2 anos, 3 anos, já quer ir. A Bíblia diz em Lucas que João Batista cresceu no deserto, até se apresentar a Israel no tempo certo. A gente precisa se preparar, queridos, para viver o que Deus tem. Porque Deus não pode entregar nada para mim se eu não estiver preparado para suportar. E às vezes o que Deus vai te entregar é tão grande que o peso vai ser ensurdecedor. E Ele precisa te dar estrutura, fundamento, para quando Ele te entregar, você não sucumbir. Você pega essa palavra, Deus te entregará coisas grandiosas. Eu vou dizer mais uma vez, Deus te entregará esse ano ainda coisas que os seus olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no seu coração. Mas o que Ele quer te dar é fundamento para quando tudo isso que Ele te der vir nas suas mãos, não se perder, não se distrair, não cansar pelo meio do caminho e fazer o nome dEle ser envergonhado através do seu nome. Pastor, não sei orar. Vou te dar um segredo. Pratica a solitude. Quer mais uma coisa? Não existe cristianismo sem palavra. Permita nas suas orações deixar a Bíblia ler você. Já teve a experiência de estar lendo a Bíblia assim, daqui a pouco salta uma palavra em você assim, parece que ela está grande, negrito? Por exemplo, tem gente que está lendo a Bíblia e vem a palavra assim, ó, amor. Aí ele fala, nossa, eu preciso amar mais. É Deus falando através do que Ele quer contigo. Quando você está lendo a palavra de Deus, aí vem assim, verdade. Aí você fala, cara, eu estou na mentira, eu estou no erro, eu preciso voltar para a verdade. Você vai lendo a Bíblia vai dizendo o seguinte, olha, cuidado, primeiro tira a trave do seu olho, depois você tira a trave ou argueiro do seu irmão. Você fala, cara, eu tenho que olhar para mim, não para o outro. A Bíblia vai pautar a sua vida. Por isso que a nossa intenção como Sarando Nações é fazer com que a Bíblia paute o púlpito. Não é o que eu penso. O que eu penso não interessa. Você não sai da sua casa às 6h30 para vir para cá para ouvir o que eu penso. O que eu penso, escuta a minha esposa. O que você vem aqui é ouvir o que Jesus pensa acerca da igreja. Então meu compromisso aqui é com isso aqui, é com a palavra de Deus. Então às vezes eu estou orando e estou falando com Deus e a Bíblia vai pautando a minha vida, eu vou sendo ministrado por isso. Então quando você estiver orando, não se esqueça, leve a sua Bíblia e deixa a Bíblia pautar a sua oração. Qual é o intuito do Evangelho? Só um. É apresentar Deus através do seu Filho como Pai. Agora é interessante, oração não está restrita a um lugar. Está lá lavando a louça, mas um borbulhão dentro dela. Ali já é o quarto de oração dela.
É o pai de família que está carregando a caixa porque é um ajudante geral. Enquanto ele carrega a caixa no silêncio, o diretor nem percebeu, mas ele já está glorificando a Deus ao assentar a caixa. É o pedreiro que está fazendo a massa e está chorando ao mesmo tempo. Ninguém está vendo, mas ele está orando. É o pintor que está pintando. Enquanto ele pinta, ele está em espírito de oração. Isso é um espírito geográfico, não é um lugar. Então eu não preciso estar preso. Se eu não tiver, eu não preciso estar preso. Eu posso fazer do meu lugar uma oração. Então o cara está no metrô, ele está ali em silêncio, mas ele está no espírito orando. Ele fez ali o quê? Ele fez ali um quarto geográfico de oração. Então quando eu construo isso, eu estou construindo um espaço para a criatura se revelar com o Criador, para o filho se revelar com o Pai. E nesse ambiente espiritual, ninguém me vê, embora todo mundo me enxergue. Ali minha lepra é curada. Ali o fluxo sanguíneo é estancado. Ali a fome é saciada e a sede é suprida. Ali os pecados são perdoados e a minha alma angustiada à beira da morte, ela é refrigerada por Deus. Eu vim falar para alguém que está com a alma destruída, uma alma apertada dentro de você. Tem refrigério da parte do Senhor para você nessa noite. É um lugar que você cria. Eu vou dar um exemplo, eu usei hoje de manhã. Eu tive essa experiência semana retrasada. Acordo de manhã, vou para a faculdade. Eu estudo pela manhã, faço um seminário teológico aqui em São Bernardo. Pela manhã tirei a moto e fui até a Marginal. No meio do caminho acabou a bateria do controle da minha moto, do alarme. Minha moto travou no meio da Marginal, ao lado de uma favela. Eu olhei no relógio, 6 e pouco da manhã, pensei, vou ligar para alguém me socorrer, mas é muito cedo. Minha esposa e meu filho dormindo. Correndo o risco de ser assaltado, o pessoal saindo, tal. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Os motoqueiros passando, os carros passando, eu trouxe para o acostamento. E eu fiquei ali pelo menos uns 40 minutos, a moto apitando, e eu não sou de fazer isso. Quem me conhece sabe, a minha oração é discreta. E eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso de um milagre aqui. E eu fiz essa oração assim, eu falei, Senhor, se o Senhor é na minha vida, eu preciso de uma resposta agora. E a moto parou. O alarme para. Subi em cima da moto, liguei a moto, ela pega. 4 quilômetros eu estava mais ou menos, deu tempo de eu subir a ponte, fazer o retorno, Caceluche, voltar e parei na frente da Universal. A moto trava de novo. Eu precisava de uma bateria, de um controle da chave. Quando eu olho ao lado direito, um chaveiro 6 e pouco da manhã aberto. O cara saindo com o carro, moço, você tem uma bateria assim. Ele disse, tem uma. Eu disse, cara, 6 e pouco da manhã, um chaveiro aberto, esse cara é crente. Deus disse para mim, cara, eu te ouço. Estou contigo em todo o tempo. Eu não ia deixar você lá sozinho, abandonado. Eu ainda sou pai e vela pelos seus filhos para que nenhum se perca. Aonde você estiver, levante a sua voz ou fique em silêncio, erga suas mãos, qualquer coisa que você fizer em direção ao Senhor e Ele sondar o coração e ver verdade, Ele te entrega. Tudo que pedides ao Pai, crendo recebereis. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que clama, encontrará. Aquele que busca, acha. Foi uma experiência minha. Eu fiz um quartinho de oração na Marginal. Foi a minha experiência. Talvez você tenha a sua. Talvez você já viu coisas sobrenaturais porque você orou e coisas mudaram. Jesus diz, fecha a porta, não se esqueça. E aí Paulo vem dizendo isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim, ó, orai sem cessar. Que negócio é esse? Quem consegue orar todo dia? 24 horas por dia? Ninguém consegue. Sim ou não? Orai sem cessar. Está dando a entender aqui que você tem que orar muito? Não. Paulo está dizendo o seguinte, orai sem cessar. Porque ele estava se remetendo a Adão. Deus deu um comando a Adão, qual? Você vai governar a terra e vai dominar sobre as coisas. E depois você vai cultivar a terra. A palavra cultivar vem da palavra culto. Então enquanto Adão podava a árvore, era culto. Adão colocou o nome do boi de boi, culto. Adão limpou o chão da casa, culto. Adão jogou água nas plantas, culto.
Adão colocou semente, abriu a terra e plantou culto. Adão colocou o nome numa ave, culto. Tudo que Adão fazia era culto. Quando Paulo diz orar e sem cessar, ele estava dizendo o seguinte: aprenda a criar um estilo de vida, que a sua vida ore em todo o tempo. Chegou na pizzaria, vai pedir uma pizza, ali é um culto. A forma que você trata o garçom. A forma que você trata a sua esposa é um culto, sabia? A forma que você trata o seu pastor é um culto. A forma que você para no posto e pede para o frentista abastecer o seu carro é um culto. Ele está dizendo: aprenda a viver uma vida que em todo tempo seja um culto a Deus. E aí você está orando sem cessar. Porque tudo que você faz tem o intuito de agradar a Deus através da sua vida. Por isso que a oração do Pai Nosso é essa: Pai Nosso que estás no, santificado seja o teu nome. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo o seguinte: Pai, o teu nome é santificado, mas permita eu santificar o teu nome através da minha vida. Que as pessoas, quando olharem para a minha vida, o teu nome seja santificado. Eu não quero que ninguém me enxergue e diga: você é crente, você compra e não paga, você faz isso, aquilo, outro, você... Não. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que olhar: nossa, Deus é com ele mesmo, Deus é com ela mesmo. Deus é santificado através da vida dessa pessoa. Isso é orar sem cessar, é dar cultos a Deus. Então a recompensa, quando você fecha o seu quarto e ora, qual é a primeira recompensa? Você recebe palavra de sabedoria. Na oração você recebe revelações. Na oração você recebe tomada de alegria. Na oração você recebe direcionamento para a alma aflita. Na oração você recebe cura de enfermidade, enfermidades físicas e patológicas. Na oração a sua alma é refrigerada, aliviada e tem bálsamo. Na oração há consolo, conforto e alívio. Então, se está passando por isso, tem oração. Ao invés de murmurar, tem que orar. 10 minutos que você passa orando, é um ano que Deus te dá vitória. Para de murmurar e entra na oração. Para de murmurar e dobra o joelho. Para de murmurar e cria um tameion, um lugar subterrâneo de oração. Só que Jesus é lindo quando ele diz: vai orar, fechou a porta, entrou no quarto. Agora você não pode se esquecer disso, versículo 7. Vai orar, por favor, não use de vãs repetições. Como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, eles serão ouvidos por Deus. Agora isso aqui é tremendo, porque ele diz: não usei de vãs repetições. A palavra repetições é balbuciar. Eles balbuciavam as escrituras pela manhã, tarde e à noite. Tinha gente que fazia isso com muito prazer, tinha gente que só balbuciava por balbuciar. E ele está dizendo o seguinte: porque quem faz isso, fica repetindo as repetições da oração, são os pagãos. Aí ele está citando o que? 1 Reis 18. Quando Elias sobe ao monte e os profetas de Baal e Azira faz o que? Se tu é Deus, manda fogo. Eles ficam ali orando até o meio-dia. Foi ou não foi? Eles passaram uma manhã inteira orando e Deus nem se move. Aí Elias vai e faz uma oração curtinha assim: se tu és Deus, fique sabendo que tu és Deus Israel. Você sabe por que eles repetiam as orações? Porque eles enfadavam a Deus com as orações. Agora olha como isso é poderoso. Porque eles pensavam que pelo muito falar eles cansariam Deus. E Deus, cansado, era obrigado a entregar a eles o que eles precisavam. Eu não sei se eu posso falar isso, gente. É o que a gente faz com Deus. A gente cansa a Deus muitas vezes com as nossas orações. Porque a gente presume: se eu muito pedir, Ele vai cansar e vai me entregar o que eu peço. Ele está dizendo o seguinte: essa oração eu não atendo, essa oração é oração de fariseu. Vocês não precisam ficar repetindo muitas vezes as mesmas palavras. O que vocês precisam é entender somente que o Pai vai
lhe entregar o que vocês precisam na hora certa. Então eles pensavam que por muito orar, pela quantidade da oração, Deus responderia. Pelo acúmulo das orações repetidas, cansaria os ouvidos de Deus e Deus lhe entregaria o que eles precisavam. E oração não é repetir palavras, não é contar bolinhas, não é fazer várias preces da Bíblia Sagrada. A oração é encontro com Deus. E não está ligada ao tempo, ao relógio. Oração não é você fazer uma live e dizer, estou orando aqui, jogar no Facebook. Porque oração, eu já ensinei isso aqui, oração é algo de intimidade, é você e Deus. E intimidade revelada é pornografia, é prostituição. Ninguém vai para o quarto da intimidade com a esposa fazer live, tirar foto. Fazíamos isso lá atrás, sem discernimento, sem maturidade. Hoje mais não. Porque a nossa oração é secreta, é nós e Deus, é Deus e Pai, Pai e Filho. Então a intenção das orações repetidas era fazer o quê? Arrancar da mão de Deus a bênção. É o que a gente vê hoje, irmão, nas igrejas, muitas delas. A gente tem que determinar que o Pai vai entregar, a gente tem que ter fé que Deus vai derramar. É só a gente fazer um desafio com Deus, e aí Deus é obrigado a dar o que a gente precisa. Quem disse? Você liga a televisão, você passa mal. Eu sinto vontade de vomitar com o que eu escuto. É um povo pressionando Deus. É um povo colocando Deus na parede, colocando faca no pescoço. Vai Deus, você tem que fazer, porque eles fizeram isso e aquilo. É como se estivesse tentando arrancar de Deus a bênção, a vitória, a promessa, alguma coisa assim. Jesus diz, essa espiritualidade é pagã. Eu não entendo, irmão, essa espiritualidade pagã, que te ensina que se você quebrar uma campanha, você está amaldiçoado. O cara faz 7 dias, aí fez 6, recebe a benção não. Eu não acredito nisso, irmão. Em uma espiritualidade que se você não levar uma arca da aliança para sua casa, um óleo ungido, uma água ungida, uma rosa ungida, um sal ungido, você não recebe a vitória. Eu não acredito que tem hora para orar. A Bíblia diz que a madrugada é a melhor horário. Por quê? Porque Deus escuta na madrugada, mas eu posso orar qualquer hora do dia, que Deus vai ouvir também. Madrugada, manhã, tarde, noite, qualquer hora. Ele não dorme. Ele fica acordado 24 horas, ele não dorme. Jesus dizia, não orem como os gentios por 4 coisas. Primeiro, porque é uma forma pagã de destituir a luz. Então a pretensão de orar como os pagãos era manipular a Deus. Em outras palavras, eles diziam assim, quanto mais eu orar, a oração move a mão de Deus. Quem disse que a oração move a mão de Deus? Deus é fantoche na sua mão? É a mão dele que move a minha, não a minha move a dele. Eu posso orar 24 horas por dia, a minha oração nunca vai mover a mão de Deus. Não tem base bíblica, não está escrito isso na Bíblia. A minha oração alcança o coração de Deus, e Ele por misericórdia se inclina a me ouvir, move a minha vida para que eu alcance o que eu preciso. Então não permita a sua vida ser pautada em manipulação. Não permita ninguém colocar no seu coração que você precisa fazer alguma coisa para alcançar o trono de Deus. Não deixa nenhuma religião fazer você subir de joelho em algum lugar, subir escadarias, colocar alguma coisa no seu pulso, receber alguma coisa para você ser abençoado. Você já é abençoado porque foi regenerado por Cristo. É o suficiente. Não é mais o quanto tempo você faz alguma coisa, já não é mais o quanto dia você faz alguma coisa, já não é mais o quanto você se desgasta em fazer alguma coisa. É por Ele, por Cristo, e para Ele são todas as coisas, irmão. Então, esse estilo de oração é absurda. Por quê? Porque Deus é Pai. Meu filho Valentim nunca foi no quarto, eu nunca vi o meu filho chegar em mim e falar, Bispo Diego Souza Lelobastel. Cara, ele é meu filho. Eu fiz o Valentim, ele é sangue do meu sangue, ele foi formado num lugar de intimidade, ele é filho e eu sou pai. Quando ele chega e fala, papai, desmonta o caboclo. Não precisa de formalidade para entrar na presença de Deus, não precisa mudar sua voz, engrossar, afinar, não precisa sair, não precisa, irmão. O simples fato de você dizer, pai, estou aqui, ele já escutou e responde.
Deus é pai. Ou você não tem filho e sabe que o filho, quando faz um mimo, te desmonta. Quem já dormiu orando aqui? Várias vezes, isso aí virou hábito. Eu ficava triste no começo. Oh Deus, eu dormi, cochilei aqui, aquilo ali me matava. Porque eu falava, cara, eu estou tão na carne que durmo. Mas aí um dia eu entendi que nenhum pai fica bravo quando o filho dorme no seu colo. Ou Deus não sabe que você pegou o trem cheio, que você está com conta para pagar, com problema de divórcio, com crise, com traição, está tudo cooperando contra, e você vai orar e dorme. Ele fala, vem cá. Pastor, mas eu fiquei 5 minutos, oração não é tempo, é o quanto você morre enquanto ora. Pastor, mas se eu não orar, Deus não vai saber o que eu preciso. Aí o pessoal fala, você tem que falar para Deus o que você precisa, porque Deus precisa saber. Olha o que o Salmo 139 diz, verso 4. Ainda que a palavra chegue à minha língua, Ele já sabe o que eu preciso. Posso falar mais uma? Isso aqui, Eclesiastes 5:1. Olha o que a Bíblia diz. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Quando chegares na casa de Deus, é melhor você ouvir do que você oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Olha aqui o versículo 2 de Eclesiastes 5. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração apresse a anunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e você na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então ele está dizendo o seguinte, você pode falar o que for, você pode fazer o que for, se a motivação pela qual é feita não for a correta, ele não ouve. Pastor, então não entendi, por que eu devo orar então? Primeiro, porque a oração é um benefício para mim e para você. A oração pega a sua carne e põe a sua carne no lugar de morte. A sua oração faz você enxergar você mesmo. E eu sempre brinco que Jesus, ele pregava o dia inteiro e orava a madrugada toda. É ou não é? Tem uma parte na Bíblia que diz que ele vai andar sobre as águas. Quem viu isso? Por que ele não afundou? Porque o capítulo atrás diz que ele passou uma madrugada de vigília de oração. E quem está orando mesmo, de verdade, fica leve. Não carrega bagagem, não carrega ofensa, não carrega nada disso. Não tem tempo para isso. Na oração ele desarma, a mochila fica, ele está leve. Ele consegue caminhar sobre as águas. Por que Pedro afundou? Porque Pedro estava necessitando de mais oração, de mais comunhão com Deus. Você vai afundar carregando essa mochila de ofensa. Você vai sair de ministério em ministério, de empresa em empresa, de família em família, carregando essa tralha de ofensa. Desarme a sua espada, pegue os curativos, desarme as suas bolsas hoje. Vai afundar, irmão, o barco vai naufragar. Não é o ambiente, é a mochila pesada nas costas. Desarma, deixa aqui hoje, vai embora sem mochila. Porque senão você entra amanhã na empresa cheio de problema de novo, amanhã na sua casa cheio de problema de novo. É o que? É falta de oração. Quem ora fica... Você não percebeu quando você sai da oração, você sai meio chapadão, assim, doidão? Né? A criança pede o pirulito, você dá. A mulher fala, vamos jantar, fala, vamos amor, você está relaxado. Você ora assim 10 minutos, quando você levanta, você está tranquilo, tudo está tranquilo. Aí você vê gente que ora pouco, irmão. Tudo é uma guerra. Pisou no pé quer te matar. Qualquer coisa, vira uma salada. O que eu devo orar? Benefício próprio. Segundo, quando eu oro, os meus objetivos ficam claros. Eu não preciso de alguém vir com farolete assim, ó. Deixa eu iluminar a tua vida. Eu paro de ficar correndo atrás dos outros para dar direção para a minha vida, porque a minha vida é luz. Você nasceu para ser luz, irmão.
É você que vai iluminar a sua casa. Quem ilumina a minha casa sou eu. E eu trago luz para minha esposa e para o meu filho. Porque você é o sacerdote, você como homem. Agora uma casa sem luz, ela vai precisar de alguém fornecer luz para ela. Por quê? Porque está faltando a oração. A oração, ela esclarece o que eu preciso fazer. Eu não piso em falso. Eu não entro em lugar furado. Eu não dou ouvido para quem não está com a vida no altar, para me contaminar. Eu estou em oração, esclareceu as coisas para mim. Segundo, a oração fortalece o meu espírito. A Bíblia diz em Lucas 6:12 que ele se retirou para o monte e passou uma madrugada inteira orando, ou seja, fortalecendo o seu espírito. E quando eu me deparei com esse versículo aqui, eu me deparei com essa semana de oração. E o Senhor foi me levando em oração, e eu fiquei com horas e horas com o Senhor, e Ele foi fortalecendo o meu espírito, e o espírito fica preparado. A carne pode ser fraca, mas o espírito vai ficando preparado. Então fortalece o seu espírito em oração. E por último, a oração é um exercício de fé. Por isso que Paulo diz: pense nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Por isso que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele se colocava de joelhos e dizia graças a Deus diante de Deus. É o que ele costumava fazer. Ele exercitava a sua fé. Eu olho um homem na Bíblia Sagrada, Gênesis 32:22. A vida de Jacó foi mudada quando ele passou uma noite inteira lutando com Deus. Você vê isso quando diz a Bíblia assim, ó: naquela mesma noite levantou-se e tomou-se das suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque, tomou, fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó porém ficou só. Olha isso, Jacó porém ficou só, e lutava com ele um homem até o raiar do dia. Quando este viu que não prevalecia, tocou na junta da sua coxa, deslocou a coxa de Jacó, porque lutava com um anjo. E ele disse: não vou te deixar ir, se você não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. O anjo olha para ele, Jacó mancando, e ele diz: não se chamarás mais Jacó, porque lutaste contra o anjo e prevaleceu. A partir de hoje você vai ser chamado de Israel, porque lutaste contra mim em oração e prevaleceu. Deus muda nome de quem está orando, madrugada de oração. Deus muda nome de quem está orando com a intenção de agradar o coração de Deus. Deus está mudando o nome, porque a coxa está sendo marcada, você é marcado na oração. Oração é escola de alma, porque na oração não é minha vontade. Se eu fosse fazer o que eu quisesse, irmão, que eu não estaria nem aqui. Na escola da alma não é minha vontade, é a vontade de Deus. Jesus disse isso em Lucas 22:41, e apartando-se um tiro de pedra, pôs-se a orar. E disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu o anjo do céu que o confortava. Na oração tem conforto de anjo. Ah, mas ninguém me abraçou, ninguém me ligou, ninguém mandou um zap, ninguém fez isso. Na oração o anjo conforta. Mas mesmo ele confortando, versículo 44, a agonia permanece. Mas ele orava intensamente, e o suor transformou-se em gotas de sangue que caíam sobre o chão. E depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e, achando-os dormindo, disse: por que estás dormindo? Levanta e ora, para que não entreis em tentação. Então a oração é a escola da obediência de Deus. Por que os discípulos dormiram na oração? Porque ele é um preguiçoso? Claro que não, eles haviam comido a Páscoa. E o judeu tomava de 3 a 4 cálices de vinho. Então imagina, comer a Páscoa, barriga cheia e vinho. Sono. Ele seria traído. Porque naquele mesmo monte, as tropas chegam, e um dos seus discípulos se aproxima e dá um beijo. E Jesus diz: amigo, com um beijo
trai o Filho de Deus? Jesus é levado, mas é levado com o espírito forte, porque orava. O meu desejo para essa noite é criar no coração de alguns, eu não sei se eu consigo no coração de todos, um desejo de sair daqui hoje e ter um tempo a sós, no seu tameion, no seu quarto, no seu lugar secreto. O meu desejo para os jovens que estão me ouvindo aqui é que vocês separem um tempo essa semana para orar como vocês nunca oraram. O meu segredo para os pastores que estão comigo, para os obreiros, músicos, levitas: separem um tempo para orar. E orem da forma que vocês souberem orar. Porque com certeza as súplicas e as orações serão atendidas. Para algumas pessoas que já vêm orando, descansa. As respostas virão, chegarão, te alcançarão, pavimentarão o seu destino, o seu futuro. Descansa, a oração está aí. Para quem não ora, vai começar a orar. Para quem já ora, só desfrute do que vai vir pela frente. Aleluias. Eu queria chamar aqui à frente você que quer ser despertado por esse mover de oração na sua casa, na sua família. Você que é um pai, você, poxa, eu quero orar pelos meus filhos, eu quero interceder pela minha família, eu quero aprender a interceder, a guerrear, eu quero aprender a falar com Deus, eu quero se sentir convocado, a saudade vir no meu coração. Quero que você fique de pé. E para quem quiser, vem aqui à frente, porque haverá uma unção de Deus aqui sendo liberada sobre a vida de todos aqueles que querem demais a presença do papai. Você que quer aprender a orar da forma certa, ou você que está numa guerra muito difícil de sair e não sabe como orar, vem aqui. Essa noite Deus preparou, porque eu sinto no meu coração uma unção muito poderosa, tem muita unção de Deus aqui. Vem, jovem, você que está no pecado, na fornicação, você que está usando drogas, você que está adulterando, sai do vício, do adultério. Vem aqui, vem aprender a orar para quebrar, para fortalecer o seu espírito. Você que está desanimado, entristecido, você que, se pudesse, tirava até a sua própria vida, vem aqui à frente. Você que foi traído, não conseguiu juntar os cacos ainda, vem aqui à frente. Você que ainda está acostumado ainda a orar, mas ainda não desfrutou da presença do papai, vem aqui à frente também. Você que estava acostumado a fazer penitência, a fazer campanha, a subir escadas de joelho, e você entendeu que não precisa fazer nada disso, vem aqui à frente. Isso. Mães que estão cuidando de filhos sozinhos, sem a ajuda do pai, quero você aqui na frente também. Há uma intercessão sobre a vida de vocês. Viúvas que estão lutando sozinhas, vem aqui à frente também. Isso. Olha que coisa linda, pessoas de joelho chorando, orando. O avivamento que virá sobre essa nação virá através da oração. A oração é o sangue que bombeia o corpo de Cristo. A oração é o ar que respira, que respiramos. Pastores, me ajudem intercedendo por essas vidas. Obreiros, comecem a guerrear. Isso, igreja, começa a orar se você puder. Isso, começa a orar agora. Vamos exercitar a oração. Vamos exercitar aqui no altar a oração. Vamos exercitar onde você estiver. Começa a exercitar, vai. Exercite a oração hoje, vai. Comece a levantar a sua voz. Isso, começa a orar. Você que não está orando, começa a orar agora. Isso. Ora. Jesus! Ora. Aumenta a oração. Isso.